Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Ontem vimos então no item 1, 2 e 3 os extratos, os trechos do Novo Testamento, em que Kardec nos traz as partes em que Jesus coloca não apenas a bem-aventurança do perdão, mas também uma outra situação, quando ele diz, respondendo a Pedro, quantas vezes perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, e comenta isso também no item número 4. Vamos ver hoje, então, o item número 5, que vai ao 5 e o 6. No 5, Kardec traz um outro trecho do Novo Testamento, também do capítulo 5 de Mateus, lá no Sermão da Montanha, versículos 25 e 26, e no item 6 ele comenta. Esse versículo, esses dois versículos, em que Jesus nos traz sobre o processo da justiça divina, como ela se dá, e como o perdão é importante nesse processo. Então vejamos. Diz Jesus, esse trecho do item 5 e 6 tem o subtítulo de reconciliar-se com os adversários. Reconciliar-se com os adversários. Então, nos versículos 25 e 26 do capítulo 5 do evangelista Mateus, Jesus nos diz: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Então, aproveitemos aqui a nossa encarnação, não é? A fim de que o vosso adversário, aquela pessoa com quem temos uma diferença em termos de débito e crédito, no uso do livre-arbítrio, não é? A fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados. Então, bom, se nós temos uma diferença aqui, usamos mal o livre-arbítrio e ficamos a dever, na medida em que prejudicamos alguém, o ideal é que a gente busque se harmonizar com esse alguém nessa vida, reparar o mal feito. E se alguém fez conosco, que nós também tenhamos a oportunidade de nos quitarmos emocionalmente com esse mal, entregando aquele que fez o mal, o seu feito, não é? E nos libertando com o perdão, sobre o qual já falamos ontem, não é? Então, vamos lá. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estás a caminho com ele, enquanto estás com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionados. Olha como é que o sistema vai se complicando se não resolvemos logo. Eu vos digo, diz Jesus, eu vos digo em verdade que não saireis de lá. Da onde? Da prisão. Da prisão do débito contraído. Não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil, até o último centavo, até quitarmos definitivamente aquela dívida. Não é um espaço em que ficamos aprisionados. Ficamos aprisionados a uma situação onde há um débito e um crédito. Então isso precisa ser resolvido, porque isso acaba indo para outras instâncias e, se não resolvemos aqui, isso vai se estender a outra encarnação. E isso pode se estender a outra, e, né, encarnações, até que realmente, como ele bem diz aqui, nosso mestre amado,
tenhamos nos quitado com quem? Com a nossa própria consciência. O fato de aquele com quem eu erre não me perdoe, a providência deixa, a justiça de Deus, deixa que haja esse elo fluídico, que na verdade é o elo daquele que eu prejudiquei comigo porque ele não perdoa, então ele continua preso a mim. E a justiça permite que isso aconteça. Mesmo que ele perdoe, se liberte, vá embora, eu continuo com o débito. Infelizmente, esse vínculo que pode se tornar uma obsessão, não é? Esse vínculo ele é prejudicial tanto para o obsidiado quanto para o obsessor, que como vítima poderia, com o perdão, se libertar e seguir o seu caminho, não é? Mas vejamos como esse processo pode ficar mais complicado, não é? E Emmanuel, então, agora no item 6, comenta o seguinte: há na prática do perdão e na prática do bem em geral, então, há na prática do perdão e na prática do bem em geral, mais que um efeito moral. Há também um efeito material. É o que falamos da vinculação fluídica. Então, existe um vínculo fluídico entre o devedor e o credor que não perdoa, certo? Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Então, eles são as vítimas. Não é? Vamos ver aqui que os espíritos vingativos por quê? Porque foi-lhes feito algum mal e eles não perdoaram e querem vingança. Perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz: morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. Quando morre o homem, o veneno não morre, se não há perdão. Vejamos isso, estamos falando quanto ao vínculo fluídico da vítima que não perdoa e se transforma em algoz, porque quer vingança, no processo obsessivo, e o algoz que se transforma em vítima, em obsidiado. Se há o perdão, a dívida continua, porque o perdão a dívida está contraída com a consciência de quem errou. Então a pessoa vai seguir ainda tendo que se arrepender e reparar o mal que fez. E a providência divina, se não tiver aquela pessoa que perdoou, que está lá nas esferas superiores, não vai faltar gente, que poderá muito bem substituir no processo de reparação, não é? Então, essa não deve ser a nossa preocupação. Ficamos claros aqui nessa questão que o vínculo fluídico se dá entre credor e devedor quando não há perdão. E quando há perdão e o credor se liberta, deixa com o devedor a sua dívida, que será paga da mesma forma. Não da mesma forma, porque não vai haver obsessão, mas que será paga efetivamente como tem que ser. Bom, então o ditado que diz, o provérbio que diz morto animal, morto veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras aflições. Ué, mas ele não era vítima? Por que ele virou espírito mau? Né? O espírito mau espera que aquele a quem quer mal, ele quer mal àquele que lhe fez mal.
e porque não perdoou, se igualou a ele. Né? 2 perdidos numa noite escura. Então, ele se transformou no espírito mal porque agora ele quer vingança. Ele não aproveitou o fato de ter sofrido uma injúria, uma injustiça, uma violência para se libertar, se quitar consigo mesmo e seguir adiante. Não, ele ficou ali, se equiparou ao seu algoz, se transformou em algoz também. Em que se tornou melhor? Né? Então, nesse momento, ele se transformou como obsessor, né? E esperou, não, está desencarnado, vou esperar encarnar, deixa encarnar. Porque encarnado ele não vai me ver, e aí eu vou poder fazê-lo sofrer, assim como ele me fez sofrer nas suas mais caras afeições. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo, numa encarnação, e o obsessor desencarnado, e menos livre, porque vai estar preso ao corpo físico, para o atormentar mais facilmente e atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. Então, nós temos a obsessão simples, nós temos a obsessão propriamente dita, nós temos a fascinação, nós temos a subjugação, nós temos a possessão. Então, tanto a possessão quanto a subjugação, já temos uma limitação muito grande na exteriorização da vontade do encarnado. Essa vontade está subordinada ao espírito que o domina. Daí, subjugar, né? Dominado. Possuído, dominado. Isso tudo por quê? Porque o devedor se sabe devedor. E o credor usa disso, usando o plug da culpa. Então, continuando aqui, é preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado é o possesso, o obsidiado e o possesso, no caso, a possessão é um tipo de obsessão, que, como a subjugação, se encontra sob total domínio do seu obsessor. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta, prejudicando aqueles que hoje querem prejudicá-lo na obsessão. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Então, vejamos, se eu faço mal, aí aquela pessoa não perdoa, vai atrás, quer se vingar, se vinga. Eu podia perdoar e acabar com isto. Se eu não perdoo e acabo com isto, eu mantenho o vínculo, porque o outro vai continuar nessa sanha. Não é? E se eu não perdoo, eu vou acabar dando o quê? O troco de volta, eu estou alimentando essa relação. Alguém vai ter que perdoar e só quando houver perdão esse laço vai ser quebrado. Esse laço não, né? Essa algema. Esse grilhão, essa corrente de ferro pesada. Não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, de discórdias, toda causa fundada de animosidade que possa perdurar. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Que meio? Perdoando, procurando reparar antes de sairmos daqui.
Estamos juntos no caminho, vamos nos harmonizar, a fim de não levarmos adiante conosco para outra vida essa animosidade, é o que ele diz. Pode-se, assim, desse jeito, fazer um amigo, transformar um inimigo obstinado nesse mundo em um amigo no outro mundo. Pode-se fazer um amigo no outro, isso. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. Ok, e se o outro decidir não perdoar mesmo assim? Mas aí eu estarei o quê? Eu estarei harmonizado. Eu terei feito a minha parte, o bem que me competia fazer. E aí vem uma informação importante. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Não é assim no mundo dos homens, mas é assim no mundo espiritual. Vou repetir. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. É um tema complexo esse, mas acho que ficou bem explicado, porque Kardec é muito bom em explicar, não é? Qualquer dúvida, não esqueçam de deixar nos comentários e nós traremos aqui no próximo estudo, ou nos próximos, não é? Caso seja visto depois. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.